começar. Essa imagem que a Camila encontrou para o cartaz, eu achei, quando eu vi, eu falei, eu acho que tem bem a ver com a ideia que eu queria, que eu acho que é um pouco pensar em que a gente faz com as economias da gente, se a gente tem economias, e como isso reverbera nas famílias. E como a gente tem olhado para esses impasses historicamente. E aí, quando a gente estava pensando no tema para hoje, fiquei tentando montar o título e a gente montou, né? Crises econômicas. Como um atendimento psicológico de família pode ajudar? Eu não estou falando de uma assessoria econômica contábil. Eu estou falando de um atendimento psicológico. Né? E por que esse tema, né? Que acho que eu até pedi a me apresentar. Na verdade, eu falei um pouquinho enquanto a gente estava aqui tentando fazer o sistema todo encaixar. Aqui está a minha formação. Eu sou psicóloga, e isso para mim é uma marca, é uma diferença. Eu acho que dentro da área de atendimento de casal e família, a gente tem uma abertura para que profissionais de outras formações façam cursos voltados para o atendimento de casal e família e exerçam essa modalidade terapêutica. Não tem, inclusive historicamente, na terapia de família e casal, quem entrou primeiro nesse caminho foram os médicos e os assistentes sociais, para fazer esse tipo de intervenção. Por que eu estou falando disso tudo? Porque eu penso que a gente faz 5 anos de psicologia, faz todo um preparo, a gente precisa ter uma capacitação e pensar o nosso lugar nesse tipo de intervenção. Então eu gosto de dizer assim, eu fiz a minha faculdade e me especializei, não especializei para ter o título, me preparei. Né? Não é só um curso para ter um título, para ter um nome, mas o que eu experimentei, o que eu busquei e o que eu continuo buscando, porque eu acho que quando eu falei somos eternos estudantes, todos nós, porque é isso, assim, estudante é aquele que está sempre buscando mais saber. Né? Não é buscando desesperadamente sem valorar o que tem, se apropriando do que tem para dar o próximo passo. Então, sou psicóloga, tenho meu CRP, sou gestalt terapeuta, fiz uma formação em gestalt terapia. Não acho que a gestalt terapia é uma abordagem que você desenvolve somente lendo sozinha. Ela é uma abordagem relacional. Ela é uma abordagem que exige uma troca com alguém que já tem uma estrada, que já tem uma experiência. E aí eu acho que é uma abordagem que exige cursos, encontros. O formato do curso vai depender muito do que você está buscando e do que você está como meta. Mas eu não acho que é uma abordagem que é só ler e fazer. E aí eu estou falando um pouquinho de algo que em alguns livros, em algumas palestras de outros colegas, há um tempo atrás a gente tinha muito esse olhar, porque como os livros de gestalterapia, são de fácil acesso, de compreensão, muitas pessoas começaram a achar que é só ler e aplicar uns experimentos e que você está fazendo gestalterapia. Não, gestalterapia é muito mais do que apenas os experimentos que estão ali. A gente tem muito mais a fazer, muito mais delicado, muito mais profundo o trabalho do que aquela compreensão superficial que muitas vezes se tem. Coloquei especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica, como eu estava contando, eu fiz o curso de especialização no IPUB, na UFRJ. Foram 2 anos de curso atendendo casais e famílias dentro da abordagem sistêmica. Lá a gente também tinha a oportunidade, como a gente tem aqui no Instituto, do uso do espelho para alguns atendimentos, das trocas. Eu tive a oportunidade de ter 2 supervisoras, uma psicóloga e uma assistente social. Elas tinham vertentes dentro da teoria sistêmica bem diferentes. E isso, num primeiro momento, foi difícil para eu digerir, depois eu vi que foi, e vejo hoje, o quanto foi importante para a minha formação, para eu perceber diferenças, para eu identificar o meu estilo, né? Então isso foi bem interessante. Coloquei também coordenadora do curso de especialização em psicologia clínica, aqui do Instituto, sócia fundadora do IGT, que é o Instituto de Gestalterapia e Atendimento Familiar, que a gente está aqui.
né? Sou supervisora também para atendimento individual, de grupo e de casal e família, tanto de adultos quanto de crianças, e realizo esses atendimentos no consultório desde 1992. Vou falar um pouquinho do que me fez querer falar desse tema. A primeira coisa que eu tenho pensado muito é no quanto a psicoterapia pode ser uma ferramenta interessante para lidar com esse tipo de questão, que eu estou pensando 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou elegendo qual que eu vou priorizar. Vamos lá. O que eu pensei? Quando eu tinha me convidaram, Márcia, para você dar uma palestra. E eu estava no auge do Dilma, perdemos o emprego, o pesão tirou o dinheiro e lá. E eu tenho recebido isso no consultório. Como é que eu vou ficar? Como é que vai ter dinheiro? O que isso impacta? Meu marido foi demitido, meu cunhado foi demitido, o que vai fazer? E o quanto muitas coisas que eu tenho percebido passam por antes até da crise, mas por gerenciamento das situações financeiras, das questões de como as famílias, de como os indivíduos e como as famílias têm lidado com esse tipo de organização e com esse tema. E eu tenho pensado assim, em que o psicólogo pode atuar nesse momento? Qual é o nosso papel? E, em especial, é uma outra coisa que fica forte, como o terapeuta de família vai lidar com isso, ou um terapeuta de casal. Porque muitas vezes eu estou atendendo o cliente individualmente, tem uma bomba que está acontecendo com a esposa, e tem coisas que eu vou precisar intervir com os dois juntos, eu posso convidá-lo para uma sessão. Mas nem sempre eu sinto alguns colegas capacitados ou com essa noção do quanto um atendimento de família ou de casal pode ser útil, de quanto uma sessão onde a gente incentiva a possibilidade de troca direta pode favorecer uma construção diferente. Isso me motivou a contar um pouco e a pensar junto nesse caminho com outros colegas, né? E também para o público leigo, eu não sei exatamente quem está assistindo online, mas também para as pessoas que não estão ligadas à psicologia pensarem nessa possibilidade como um recurso de ajuda para falar de um tema super delicado como é o tema de dinheiro. Se a gente parar para pensar, são falas, né, que muitas vezes ficam presentes, assim, dinheiro é um negócio muito sério. Outra fala, amigos, negócios à parte, né? A questão financeira, ela tem uma força muito grande, pode ter um impacto muito grande, e me chama a atenção o quanto ela é pouco cuidada em diversas esferas, também no âmbito da psicologia. Na minha experiência de estudante de psicologia, eu não me lembro de discussões que passassem por pensar para famílias que chegassem com impactos de questões financeiras. Se a gente muitas vezes olhar para a nossa própria história, a gente vai lembrar, eu pelo menos me lembro, de uma série de crises onde esse disparador é muito forte. E eu acho curioso o quanto a gente que lida com pessoas em crise, muitas vezes não olha para esse aspecto. Então, isso é uma coisa, né? Pensar junto sobre como a gente tem se capacitado para lidar no consumo. A gente está vivendo uma situação no país muito delicada, muito diferente. A gente viveu um período, até os anos 90, de desordem total, inflação enlouquecida. A gente viveu um outro período dos anos 90 até uns, 2 anos e pouco atrás, de uma certa estabilidade, de uma tendência ao crescimento. E nos últimos anos os tapetes estão saindo, né? Nos últimos meses, então, a sensação de instabilidade está muito presente. Os planos ficam muito afetados. Tanto a estabilidade que surgiu dentro de um contexto talvez não tão bem planejado, quanto a instabilidade, na mesma proporção, mexe com uma série de relações. E óbvio, como eu percebo e recebo no consultório esses temas também. Assim como as pessoas, quando tinham bastante, eu botei até as crises, e crise também pode falar de dificuldade, mas de mudança. Também um período de muita entrada financeira, sem um equilíbrio,
também gera transtornos nas famílias, né? Eu me dando conta agora falando, assim, eu estava com um olhar muito voltado para a falta do dinheiro, mas é legal a gente pensar que o dinheiro também é abundância. Quando ele não é bem pensado, ele também traz uma série de desordens, pode trazer também. Em alguns momentos, as pessoas às vezes utilizam o ter muito dinheiro em substituição de uma atenção, eu falo mais com relação a pais e filhos. Eu tenho muito dinheiro, então eu subo bastante presentes, brinquedos caríssimos, celular de última geração, e fico o dia inteiro fora, e assim, mesmo o fato de estar fora não quer dizer que é ausente, mas no momento que às vezes poderia estar perto, também não está, né? Isso é um dos aspectos. Um outro aspecto que eu também acho importante trazer como relevância, assim, eu tenho uma realidade controlada dentro de do quanto meu dinheiro dá para eu andar até esse sofá aqui, até metade desse sofá. De repente eu recebo uma cota que dá para eu andar o prédio inteiro. Se a gente não pensar junto, a estrutura familiar também não dá conta, porque a gente vai para outros rumos, e se isso não é trabalhado e conversado, e vivido e experimentado, tem consequências muito graves, né? E aí, assim, só a minha ênfase na fala vai na direção da utilidade da terapia de casal e família. Para eu falar disso, eu quis primeiro dar uma normatizada entre nós do que eu estou chamando de terapia de casal e família, só para a gente seguir um mesmo viés. Eu chamo de terapia de casal e família o atendimento psicológico, onde são acompanhados membros de um casal, quando eu estou falando de atendimento de casal, ou de uma mesma família. E quando eu estou falando de família, eu estou usando a ideia de família contemporânea, onde a gente sai de uma ideia única de pai, mãe, filhos, e a gente inclui outras possibilidades de relação afetiva, e também quando a gente inclui como família todas as pessoas que têm um laço não só de consanguinidade, mas um elo de pertinência, elo de importância dentro do andamento do dia a dia daquelas pessoas. Então eu poderia atender num atendimento de família, num modelo de atendimento de família, um pai, uma mãe, a babá das crianças, um pai, uma mãe e um padrinho que é muito presente, que não necessariamente tem a consanguinidade. E aí eu estou atendendo todos eles, para mim é muito importante essa palavra aqui, simultaneamente por um psicólogo ou uma equipe terapêutica. Simultaneamente na mesma sala, no mesmo dia e no mesmo horário. Eu não estou falando de um atendimento uma semana com a mãe, outra semana com o pai, uma semana com a criança. Não. Eu estou falando todo mundo junto, todas as consultas. E é uma ênfase diferente. É uma ênfase na relação daquelas pessoas, na possibilidade de troca, na possibilidade de diálogo, na possibilidade de compartilhamento entre essas pessoas, tá? Para mim isso é bem importante. Eu acredito muito num psicólogo que pode favorecer essas trocas ao vivo e a cores, e não um porta-voz da família, não um juiz. Você fala para mim da sua queixa, a Fátima fala para mim da queixa que ela tem em relação a você, e eu como juíza digo para vocês o que vocês têm que fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu falo de uma possibilidade de eu favorecer com que vocês troquem uma com a outra, de que vocês chequem o quanto vocês se ouvem, o quanto vocês se percebem, os projetos que vocês estão desenvolvendo. Então é dessa terapia que eu estou falando. Qual o objetivo? Ajudar o casal ou a família a perceber como e onde o sistema entra num impasse. E aí, acho que eu vou ler tudo e depois eu explico. Melhor. Ajudar o casal ou a família a perceber como e onde o sistema entra num impasse e como usar sua awareness e sua energia coletiva para ultrapassar esses impasses em suas interações. Nosso trabalho está basicamente completo quando um casal ou uma família pode iniciar, desenvolver e completar interações bem-sucedidas por diversas vezes. Então, a minha ideia é favorecer com que essa família possa perceber em que elas, usando uma linguagem menos arrumadinha, em que eles estão se encrecando, né, aonde eles estão se enrolando, e possam buscar alternativas para manejar esse caminho. Eles encontrarem alternativas, não eu ensinar alternativas.
não eu detectar o que eles têm que fazer, mas eu acompanhá-los nesse processo de identificação, experimentação e transformação. Tá? Eu usei o Zinn, que era um autor da gestalterapia, que tem um livro que fala sobre atendimento a grupos íntimos. Eu acho interessante algumas falas que ele traz para a gente pensar. Então, usei ele para estar falando disso. Pensando a ideia de organização financeira, eu lancei algumas coisas para a gente discutir, né? Pensando nas crises, e para chegar nas crises a gente pode pensar em antes, né? Hoje, primeira coisa que eu fiquei aqui elucubrando é assim, que significado o dinheiro tem para cada um dentro da família? Como é que isso mexe com cada uma das pessoas, das diversas faixas etárias? Como é que o que a gente aprendeu sobre dinheiro? Né? Quais são os meus valores familiares em relação ao dinheiro? Hoje eu conversava e a gente falava assim, nossa, eu não posso me imaginar devendo ninguém. A gente conversava de manhã, né? E aí ela dizia pra mim assim, mas tem gente que não se incomoda, né? Tem gente que não liga. E tem gente que liga demais, que não consegue respirar. E eu acho que o que a gente está falando é isso, assim, valores diferentes, possibilidades diferentes, caminhos diferentes. Experiência, ação, né? A vivência do problema financeiro, como que cada um viveu, como que aquilo, acho que basicamente... Que significado teve, quais são os limites. E eu acho que uma coisa que a gente vai ter um slide mais à frente falando disso, ficar bem atento, não tem certo nem errado. O meu lugar para pensar isso é o meu lugar como psicóloga clínica e não como analista financeiro, contador, como aquele cara que aparece no jornal hoje, né? Todo dia tem durante um bom tempo, não sei se vocês observaram isso, mas durante um bom tempo nos jornais tinha sempre alguém ensinando como gerenciar seu dinheiro, né? Não estou falando como essa pessoa, falando como psicólogo, porque eu não tenho um julgamento. Quem sou eu para dizer que o cara que vive no vermelho está errado? Quem sou eu para dizer que o cara que só guarda dinheiro está errado? Não sei, não sou eu que estou vivendo, sou eu que... A gente diz assim, é outra coisa que a gente usa assim, tem nada a ver com a minha vida, não paga minhas contas. Não é uma outra referência? É isso. O meu lugar de psicólogo não é de julgador neste sentido. O meu lugar, eu entendo, como também psicóloga de família, o meu lugar é pensar isso junto com eles. O que dinheiro significa para aquelas pessoas? Quais são os valores familiares daquele grupo que está ali? Deles revisitarem os valores mais com curiosidade e menos com preconceitos. Como se dá essa organização do dinheiro mesmo? Assim, dinheiro vai para onde? Sabe aquelas tabelinhas do Excel? Aqueles gráficos? Vai para isso, vai. O banco agora faz isso. O cartão de crédito ele mostra em gráfico. Não quero nem ver. Alimentação, dinheiro. E é curioso, assim, quando eu vi isso, eu falei, caramba! E pensando assim, caramba, já deveríamos pensar assim antes. Né? Os orientadores falam sobre isso. E quando eu vi a minha surpresa, eu falei, esse troço aí é delicado para mim. Né? Porque eu não parei para olhar para isso. E o quanto, um outro aspecto que está aqui, né? A necessidade da gente atualizar as nossas necessidades e objetivos na vida, né? Junto com a família. Quais são as minhas necessidades quando eu estou solteira? Quais são as minhas necessidades quando eu vou me casar? Ou quando eu vou morar sozinha? Quais são as minhas necessidades se eu escolho ter filhos? Quais são as minhas necessidades se eu sou a pessoa que sou o arrimo de família, que cuido das gerações anteriores? Quais são? E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Só para não me perder. Esse slide que para mim eu vou demorar um pouquinho mais, né? O meu trabalho junto com as famílias vai muito na direção de pensarmos juntos essa relação entre as minhas prioridades individuais e as minhas prioridades familiares. E eu acho interessante, eu não sei, eu sou católica de formação, casei na igreja e
para casar. Na igreja você faz um encontro de casais, né? Que você faz até 15 dias antes do casamento. Você só precisa entregar o papel. Eu acho que esse negócio tinha que ser muito antes. Concordo. Né? Não podia ser 15 dias só, né? Acho bacana que, pelo que eu conheço, as igrejas evangélicas fazem um trabalho de células, de preparação de jovens que pretendem casar com uma antecedência maior, e eu acho bom. E um dos temas que se conversou lá no encontro de casais falava sobre isso. Quais são as prioridades? E uma das coisas que eu acho interessantes da gente fazer no atendimento clínico, com jovens que estão pensando em casar, ou com jovens em qualquer momento, eu estou falando da nossa esfera da psicologia, tá? Depois eu amplio o foco. Vai na direção dessa reflexão. Como é que vocês pretendem ganhar dinheiro? Como é que vocês pretendem guardar dinheiro? Em que vocês pretendem investir dinheiro? Na verdade, eu estou falando da esfera do casamento, que foi o primeiro impacto, foi o primeiro momento que eu vivi de olhar para isso com essa cara arrumadinha, né? E eu já ia casar de outro jeito. E assim, eu acho interessante pensar algumas coisas, o quanto isso fala de uma educação de classe média da época, né, de anos atrás, e o quanto eu não sei se isso está muito diferente agora. Eu sinto muita falta, eu tenho filhas, tenho uma filha adolescente, e eu sinto muita falta das escolas trazerem isso como um dos temas para se discutir. Economia mesmo, economia doméstica, economia de vida, não economia para economizar, mas como gerenciar o dinheiro, em que eu vou investir? Como que eu vou ganhar esse dinheiro? A gente pensa, eles estão pensando em como eles vão passar no Enem. Mas o que eles vão fazer com o que o Enem traz para eles? Não vem. E para mim é tudo parte de um mesmo pacote. Assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Assim, eu vou ganhar dinheiro para ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. Eu vou ganhar dinheiro ganhando um dinheiro justo. Ou eu vou ganhar dinheiro fazendo esperteza para ganhar mais dinheiro. Como é que... Oi? Várias formas. Várias formas. Eu vou ganhar dinheiro com a pensão de alguém. A gente vai gerenciar a nossa vida a partir da pensão de alguém. Ou quando alguém morrer. Eu lembro de um exemplo que a pessoa dizia assim, que ela era uma moça que namorava um cara, tinha uma relação com um cara, e ele casou no papel com um membro da família dela, uma mulher, que tinha uma pensão muito grande, que quando ela falecesse, eles passariam a ter direito a essa pensão. E aí, como é que se ganha dinheiro, né? Assim, como é que se faz um acordo dessa forma? Que isso conta? Aí você vê a forma de funcionamento. Do funcionamento dessa família. Em que isso se baseia? A gente vai construir a nossa vida. Estou falando de vida 2 e de como a gente discute isso com os nossos filhos também. Como que vai ser o nosso processo de construção financeira? Muitas vezes eu recebo as pessoas, você trabalhou com orientação profissional, as pessoas chegam sem ter ideia do que elas querem trabalhar, sem ter noção de para onde elas vão, sem ter noção, às vezes sabem o que querem trabalhar, mas não têm noção do que elas vão receber por esse trabalho, de como viabilizar o seu grande sonho. Pensando na faculdade, a gente conversava sobre isso algumas vezes, eu converso sobre isso algumas vezes, e o pessoal, eu sempre pergunto assim, na faculdade você teve aula ligada à entrada no mercado de trabalho? A como você, depois de aprender tudo isso, vai transformar todo o seu trabalho em rendimento financeiro? Você teve aulas ao longo da faculdade do como juntar dinheiro para começar no consultório? Você tem ideia de que impostos você vai ter que pagar? A maior parte das pessoas que chega aqui para fazer curso comigo não tem a menor ideia disso.
porque não tem um momento na graduação para isso. E isso fala disso. Como é que eu me organizo? A gente está falando lá das famílias e está falando de nível universitário também. É como se essa parte fosse muito complicada. Fosse muito arriscada. Então não vamos mexer com isso não. Né? É como se matemática fosse um grande bicho de 7 cabeças e tudo ligado a dinheiro vem nessa direção. Fica no lugar de quem? Quem cuida disso? Eu estou levantando várias coisas ao mesmo tempo, mas são coisas que eu vejo no consultório. As famílias chegando. Quem cuida do dinheiro? É a mulher sozinha? É o homem sozinho? Quais são os planos dessa família? E muitas vezes eu vejo as famílias e os casais perdidos nisso. Não porque são maus, não porque são ruins ou são irresponsáveis. Não aprenderam, não tiveram oportunidade de olhar para isso, de pensar sobre isso. Porque a gente precisa ter cuidado com o nosso julgamento como psicólogo no consultório. Né? Eu olho e vejo muitas famílias com essa questão assim, ele trabalha não sei quantas horas por dia, ganha X, ela ganha Y, não dá para pagar e vão morar num apartamento num lugar que o dinheiro não fecha, que as contas não batem. E começam a investir em rumos completamente diferentes. E aí tudo bem, enquanto tem um dinheiro que cobre, as diferenças não aparecem. Porque você tem um dinheiro, eu viajo para lá, você viaja para cá, eu compro essa roupa aqui, você compra essa roupa ali. Mas tem um dinheiro que banca isso. E quando o dinheiro não tem? É mais uma situação onde a negociação e o diálogo, que muitas vezes já são difíceis, se apresentam. É mais um momento de divergência. E é onde mais uma vez se faz necessário um diálogo que nem sempre aquela família construiu anteriormente. Eu acho interessante a gente pensar nessa educação mesmo, né? Nessa possibilidade de diálogo, tanto dos pais com os filhos, né? Dos pais com os filhos, quanto do casal, da família como um todo. Agora, é impressionante, você está falando uma coisa, mas, por exemplo, eu e meu marido, nós viemos de famílias assim, com pouquíssimo dinheiro. E eu morava em cidade interior, minha mãe professora primária e meu pai contador, 7 filhos. É dificuldade, entendeu? E o meu marido aqui, morando aqui, só com o pai trabalhando, 3 filhos. Ele conta que ele andava com a roupa remendada, o short remendado. E ele tinha muita vergonha disso. E como que ele funcionou com o dinheiro depois? Ele ganha dinheiro para gastar. Entendeu? Meu pai era contador. Então o que eu aprendi? Eu aprendi a ter um controle muito grande com o dinheiro. Apesar da vivência ser parecida, como é que eu fui para um lado? As experiências são diferentes. Como é que ele foi para outro? E eu acho muito interessante pensar isso, de se poder dialogar sobre isso com respeito. E muitas vezes, a gente está falando das dificuldades, das crises que chegam no consultório. Eu vou dizer que muitas vezes o trabalho passa na direção da gente de criar uma oportunidade de um diálogo possível com respeito das saídas de cada um. Porque ele provavelmente, pegando o seu exemplo, tem certeza de que esse é o melhor caminho porque ele sofreu XYZ. E você provavelmente tem certeza que este caminho aqui é o melhor porque você viveu HJY. Voltando para o que eu queria enfatizar para a gente aqui, ficar curioso com as histórias da família e ajudar a família a ficar curiosa sobre a sua história também. Porque assim, parece simples, olha, facilzinho, como que vai ganhar o dinheiro, salário, mesada, porque a gente ensina isso com as crianças também, né? Não só com as crianças, e eu vou falar disso, deixa eu só terminar aqui. Como que eu guardo poupança, investimento, que palavra é essa, né?
e investimentos financeiros, e em que eu vou investir o dinheiro, quer dizer, em que eu vou usar o dinheiro, além das poupanças. A minha realidade de clínica e a minha realidade de vida é uma realidade classe média Rio de Janeiro. O que me chama muito a atenção, não só na classe média Rio de Janeiro, mas me chama muito a atenção o quanto a minha amostra aponta numa direção de que os jovens, de que as famílias muito se organizam para que os jovens tenham tranquilidade para estudar e se capacitar dentro das famílias. Se capacitar, então, para isso, eles só têm que estudar. Eles não têm nenhum compromisso, a maior parte, dentro das famílias. Eles não são ensinados a participar de uma maneira financeira ou de participar das dificuldades financeiras. Os aspectos relacionados a que dinheiro, quanto de dinheiro a família tem, não são, por hábito, traduzidos no papel. Normalmente o que eu ouço faz assim, e eu ouço das pessoas falando isso. Meu pai sempre diz que a gente não tem dinheiro para nada, que não pode gastar. Mas ele sempre compra o negócio que ele quer. Mas ele acaba me dando, se eu pedir bastante, ele me dá o brinquedo que eu quero. A gente não tem dinheiro, mas a gente então recebe esses filhos dentro de casa, eles estudam fundamental, eles fazem científico, o fundamental, depois do fundamental, o ensino médio, eles entram na faculdade, eles fazem pós-graduação e ainda quem banca é alguma mesada, algum valor que vem desses pais que se sentem nessa obrigação. E aí eu estou falando, não são eles não, me incluo nisso. Eu comecei conversando com vocês que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade nesse tempo todo, não precisava trabalhar. Eu fiz as especializações, eu fiz terapia, eu fiz supervisão, eu atendia, mas eu não tinha uma preocupação com o valor de uma sublocação para eu poder ou fazer isso ou comer. Eu não tinha essa realidade. Me ajudou muito, muito, num monte de coisas, sem dúvida. Mas é curioso, porque de alguma forma era vivido como uma obrigação. E eu olho sempre para isso, assim, cada vez mais eu vejo os jovens, os jovens não são mais de com 18 anos. Hoje a gente chama de jovem até os 30. Daqui a pouco vai para os 40. Eles não saem das casas dos seus familiares. E alguns não saem, mesmo trabalhando e mesmo já tendo uma autonomia, não saem. Ele trabalha e o salário é para ele gastar com as coisas com as dele. viagens, dele. Com a casa, não. Não tem um compromisso. Com as suas coisinhas. É um movimento. E de novo a ideia não é um julgamento, é um movimento. Que não é de uma família. Não. É de várias. E é de várias a várias gerações. E isso, a gente está começando a pagar um preço por isso. Porque a gente tem jovens, pessoas, vou tirar a ideia de jovens, pessoas que acreditam que podem estudar pouco, trabalhar pouco, para ganhar muito dinheiro. E a gente tem algumas áreas de trabalho, por isso eu falei da abundância como uma questão também. A gente tem muitas áreas onde as pessoas fantasiam um grande valor, mas elas não sabem o que fazer com aquele dinheiro. Ganham muito dinheiro e gastam muito dinheiro, mas sem nenhuma noção do investimento que elas estão tendo. Nenhuma dimensão. E o quanto isso impacta, porque na medida em que tem esse dinheirão todo, pode gastar num monte de coisas, constrói relações no céu, sem construir uma base de discussão para essa eleição de em que a gente vai investir. Principalmente como investir. Tem um estudo, eu assisti uma palestra, eu não lembro dados, que a minha cabeça é muito ruim para dados, assim, mas foi feito um estudo que de todos os ganhadores de loto, né, desses volumes imensos de dinheiro, 5 anos depois ou 4 anos depois, ninguém tinha mais nenhum tostão. E na verdade, Márcia, assim, isso passa por uma, no meu entender, por uma dificuldade de olhar para isso, de olhar para essa área
como algo que eu também preciso planejar. E se eu vou viver isso em conjunto, se eu moro sozinha e pago minhas despesas e sou uma ilha, o que é muito difícil para o ser humano, tudo bem. Mas caso contrário, eu tenho que fazer um planejamento. No mínimo eu preciso pensar que eu tenho que pagar aonde eu moro, no mínimo aluguel, condomínio, IPTU, não tem jeito. Luz, gás, o básico. No mínimo isso. Pensando no Brasil atual, no Brasil de muito tempo, não é só atual, eu preciso ter um plano de saúde. Básico. Né? Assim, eu diria assim, ficou muito pior agora, mas sim, eu preciso pensar nisso. E muitas pessoas não pensam nisso. Algumas pensam e não têm condição, por um monte de reveses da vida, e aí não estou discutindo os reveses, estou discutindo assim, o quanto a gente tem a oportunidade de parar e planejar dentro da realidade que a gente tem. Dentro da construção que eu estou fazendo com o meu parceiro hoje. O que eu estou discutindo junto? O que eu estou ensinando para as crianças? Quanto essas crianças têm noção no que elas estão gerenciando? E de novo, lembrar, não é para botar o dedo e julgar, não. É porque é difícil mesmo. Para algumas pessoas é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é um tema embolado. É um tema que exige olhar de frente, fazer conta. Eu lembro de uma pessoa que dizia para mim assim, não vou fazer conta mais, porque já está vermelho mesmo, não vou olhar. E aí vai ser uma mágica, né? Vai cair um dinheiro lá que vai resolver tudo. E na verdade, não fazia isso por uma irresponsabilidade, mas por uma impossibilidade. E o quanto, num processo terapêutico, poder favorecer com que essas pessoas tenham um espaço para olhar para isso, com um planejamento, com respeito, com paciência, sem um julgamento, é uma parte muito importante. Quando a gente faz um contrato de atendimento psicológico, um dos itens passa pelo valor do atendimento. O quanto eu preciso trabalhar isso com o meu cliente, primeiro, brincando com a gente psicólogo, sem a gente ter vergonha de cobrar pelo nosso trabalho. Que aí eu nem falei da parte da gente se trabalhar em relação a como a gente... Entrei nisso não. É uma parte importante. Que acordo eu vou fazer? Esse acordo que esse cara está fazendo comigo, esse meu cliente, essa família, é um acordo possível dele me bancar? É real? É concreto? E é muito interessante, assim, uma tendência bem marcada que eu observo, assim, famílias mais humildes tendem a fazer contratos mais pé no chão do que famílias com mais recursos. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer eu acompanhei uma moça, ela era diarista. Ela veio fazer uma entrevista e na época, não esqueço, meu valor de sessão era R$50 a consulta. E era muito dinheiro. Era o equivalente a um dia inteiro de trabalho dela, era o valor de 1 hora de consulta. E ela tinha tido muitas crises de pânico, tinha uma história, e ela virou para mim e falou assim, eu posso pagar esse valor, porque é um dia de trabalho meu. E aí eu virei para ela e falei assim, você já fez a conta que 50 vezes 4 são R$200? R$200 dava assim, um monte de mercados. Né? E ela vivia numa comunidade. E aí ela virou para mim e falou assim, esse dinheiro eu posso, porque eu vou trabalhar os outros 4 dias. E aí ela tinha todo um planejamento. E ela vinha para a sessão lá com o dinheiro dela, não faltava, se ela precisava trocar o dia, ela trocava, ela pegou ela me disse, o dinheiro que eu vou te pagar vai da fulana de tal, da casa da fulana de tal. E aí se tinha um feriado que ela não ia trabalhar na casa da fulana de tal, ela já tinha planejado e ela já me avisava com antecedência que ela não poderia vir. E o quanto isso falava de uma organização na vida dela, né? de algumas coisas que eram importantes para ela, que ela tinha aprendido e que ela tinha se organizado. E o quanto eu vejo algumas pessoas imaginando que vão ganhar de um serviço um valor enorme e não se dão conta do que elas vão fazer para ganhar esse dinheiro enorme. O que é a hora de trabalho? Outros ainda começam a gastar antes de receber. E a gente vive um período histórico,
principalmente assim, quem é universitário deve ter vivido isso recentemente. Eu não vivi, mas uma leva viveu. Quando você é universitário, você tem direito a uma conta do banco universitário, que dá a você um LIS e um direito a empréstimo. E um cartão de crédito. E aí a gente tem uma leva de universitários Devendo dinheiro. Devendo dinheiro que eles nem têm ainda. E isso é uma coisa que é muito séria dentro da nossa realidade. São eles só que são perdulários? O banco é que é safado? O que está aí nesse meio, sabe? O que a gente está pensando? O que é esse governo que diz que não tem mais dinheiro? É só eles, são só eles. Enquanto a gente tem olhado para o que a gente faz para ganhar o dinheiro, para o que a gente, como a gente gerencia nosso dinheiro, essa ideia de guardar dinheiro era embaixo do colchão, era comprando imóveis há um tempo atrás, a possibilidade de investir em bolsas de valores ou em poupanças, mas a gente aprender sobre isso, eu penso que isso deveria ser mais debatido dentro das famílias e das escolas também. Mas não das escolas com as crianças lá, das escolas com os pais e as crianças. E eu fico sempre pensando assim, por que isso não acontece? Porque dá para mexer com matemática, dá para mexer com português, dá para mexer com história, geografia, super matérias importantes. Né? Assim, dá para pensar um monte de coisa, por que eles não fazem isso? Né? E também por que as famílias que se dão conta disso não exercitam isso? E dá também para trazer as crianças para uma situação que se vive. Que se vive, uma experiência concreta. Se comprometer com aquilo, né? Isso aí está assim. Que é um pouco assim... Falei da palestra, né? Que eu fui assistir uma palestra na Escola da Marina, aquela abertura do ano, apresentação dos professores. E a professora de matemática dizia que ela quer no final do ano, que os alunos entendam matemática dentro da realidade do mundo. E que pelo menos errem com dignidade os problemas. Se você tem um pedaço de bolo que tem 10 fatias e se fulano come 5 fatias, não pode sobrar 20. Não pode, tem que ter um erro com dignidade, de compreensão básica. Pensar pelo menos em 4. E aí eu diria que isso passa por pensar mesmo, por olhar junto. A gente vai à falência, a gente erra os investimentos, mas a gente estava olhando, a gente estava pensando. Muitos casamentos começam, tudo bem, vamos juntar o dinheiro dentro de um pote, o dinheiro vai todo para lá e de lá a gente tira. Mas quais são os projetos de cada um? A gente vai, quantas vezes eu ouço, a gente começou o casamento junto, aí era a vez dele de estudar, aí ele acabou de estudar, a gente se separou. Porque ele estava investindo dinheiro e não tinha dinheiro para fazer outra coisa. Eu fiquei... Aí quem investiu, o dinheiro que o outro formou, a outra perdeu. Mas perdeu, como é que eles estavam discutindo isso? Quais eram as prioridades juntos? Porque não é só o dinheiro que está ali. Como que a gente negocia as coisas? Em que base eu faço meus acordos? Toda vez eu empresto dinheiro e ela não me devolve. Como que você faz seus acordos? O que você combina? Porque o dinheiro, ele é forte, ele é um tabu e ele apresenta coisas que só tem ou não tem. Não tem subjetividade. É vermelho ou azul. Ele explora, expõe uma realidade da dificuldade. Pensando na terapia, tem algumas ênfases. O Zinker fala de algumas coisas que eu acho interessantes quando a gente recebe as famílias, e aí eu vou trazendo os exemplos para costurar o processo terapêutico. Ele fala muito de que as famílias chegam na terapia, lembrando que o meu foco é terapia, já arrasados, né? Esculhambados, né? Sou uma porcaria, eu não dou conta, nós fomos à falência porque somos incompetentes, porque o filho gasta o dinheiro todo da família, porque eu gasto, né? O meu lugar como terapeuta, não adianta eu ficar lá catucando mais ainda a incompetência deles, porque isso eles já sabem. O meu olhar é de favorecer com que eles possam olhar para aquela vivência que eles estão tendo como uma oportunidade de transformação.
Porque parte do pessimismo e do esculhambamento ele já tem. Isso ele já vem. Algumas famílias vêm meio viajando, precisa trazer para a realidade. Mas a maior parte já vem com um peso muito forte. Eles vêm geralmente com uma impotência muito grande. Uma sensação de que eles não dão conta. Diversos temas, o meu foco hoje é falar de dinheiro. É isso, a gente não é potente para gerenciar, a gente não é potente para conseguir fazer as coisas. E a nossa busca é de favorecer um processo de competências, de pequenas competências. Não adianta imaginar que eles vão ficar ricos, mas que eles possam se sentir competentes, pelo menos para debater e discutir as dificuldades e o passo a passo. Normalmente eles chegam numa confusão e caos total. E a ideia é que eles possam começar a ter clareza, né? Que seja a clareza do buraco que eles estão colocados, ou dos caminhos que eles percorreram para estar ali. Porque a confusão, muitas vezes, tira a força, tira a potência. Normalmente as famílias, os casais, chegam andando em círculos, usando a mesma estratégia, buscando os mesmos caminhos, tropeçando nos mesmos lugares. E a nossa ideia é poder favorecer com que eles desenvolvam uma sensação de direção, de um projeto juntos. De novo, eu preciso enfatizar. Minha ideia não é fazer um projeto que eles vão dar passo a passo a priori que eu escolhi. A minha ideia no processo terapêutico é de que eles olhem o percurso e pensem juntos os caminhos que fazem sentido para eles. E que sejam caminhos viáveis, consistentes. Normalmente eles chegam num movimento de culpa e projeção mútua. A culpa é sua, você que fez, foi dali que veio, foi quando você fez isso, que é muito comum. E a ideia é que a gente possa trabalhar para que cada um possa assumir a sua experiência e os seus próprios, ter uma própria consideração dos seus próprios dilemas, meus e também conhecer do outro. Talvez um pouco do que Márcia trouxe quando trouxe da experiência dela. Poder conhecer com respeito e com curiosidade os caminhos percorridos. Porque o dedo na cara não favorece a troca. Né? O julgamento não favorece a abertura para crescimento. Então, ter essa oportunidade traz dimensões diferentes. Se eu tenho uma ênfase no processo, eu não vou ficar tentando resolver uma questão, eu vou ficar acompanhando aquele processo. Eu, de novo, vou lembrar, não sou administradora. Não sei dizer uma dica de investimento. Mas eu posso, com o meu treinamento, favorecer se eles estão se olhando, se eles estão concordando, se está fazendo. Se está ouvindo o que o outro está falando, se não está ouvindo, se está curioso, se não está curioso. Eu sei fazer isso, posso fazer isso. Né? A gente precisa estar bem atento para a definição dos objetivos do processo terapêutico em função do campo que está na minha frente. O campo, eu entendo a família. Eu preciso olhar para mim, para eu não me misturar com o outro que está na minha frente. Porque o outro que está na minha frente tem sua história, tem seu caminho, tem sua realidade. E aí eu acho que o exemplo da Márcia é legal para a gente pensar assim, não tem certo, tem errado. Se construíram, viveram, mas eles querem olhar e vamos pensar como é que eles vão olhar para isso. Eu preciso pensar nos modelos culturais. Né? Tudo bem, eu lembro de uma situação onde um modelo que fica muito marcado é o homem trabalha fora e traz dinheiro para casa e a mulher trabalha dentro de casa e cuida das crianças. É um modelo bem marcado, por mais que ele não seja mais exclusivo atualmente, ele ainda é um modelo priorizado. Né? E há pouco tempo atrás, eu conheci uma família e onde a esposa tinha uma característica pessoal de habilidade para trabalhar numa multinacional. Ela tinha características, ela gostava, ela estudou, se aperfeiçoou e era possível estar numa multinacional. Isso dava um salário muito interessante para ela, mas para isso ela precisava sair cedo e chegar tarde. Né? Então ela fazia tarefas de estar fora de casa em muitos horários. E por sua vez o parceiro dela não gostava desse movimento de ficar preso no trabalho, ele não gostava de fazer 1000 cursos. Para ele gostava de trabalhar numa determinada área, que pagasse X para ele, tá ótimo. Dentro dessa realidade, ele podia trabalhar em casa,
e eles tinham uma filha. O que acontecia? Ela saía de manhã, ele acordava um pouco mais tarde, arrumava a menina e levava a menina para a creche, no momento que ela tinha que começar a estudar, até porque tinha horário que ele precisava falar com os clientes. Ele voltava para casa, deixava a menina na creche, preparava o almoço para ele almoçar, fazia as coisas que ele tinha para fazer, trabalhava, e depois ele tinha que pegar a menina. Pegava a menina num determinado horário que eles pudessem bancar o custo, ele dava banho, ele dava jantar, e a esposa chegava mais tarde, no horário dentro disso. E ela também gostava e precisava fazer atividade física. Então tinha dias que ela ainda chegava um pouquinho mais tarde, quando ela ia fazer atividade física, que ela tinha umas questões de saúde também. E eu me lembro da sogra, mãe dele, comentando: coitado do meu filho. Coitado, ele é tão explorado. Assim, ele não tem uma vida de pai de família. Que chega em casa, bota a perna pra cima e a comida tá na mão. E aí a gente olhava, eu pensava muito assim, é uma pessoa que tem uma idade e uma história de vida diferente, que tinha esse olhar para essa construção. O casal estava feliz da vida. Resolvido naquilo. Mas muitas vezes, dentro de um contexto, um dia que não está mais virado no cão, né? Está mais desagradado. Se isso não é muito bem trabalhado, é complicado. Se para essa mulher não é fácil, ela tem um dia que está cansada, porque trabalho cansa também, né? E aí chega em casa e está o marido lá, de boa. Dentro desse conceito, pô, ele é um vagabundo. Não é, ele está partilhando para a família chegar no objetivo comum. Para a criança estar amparada também. Quais são os acordos que eles conseguem fazer juntos para atingir metas? Eu preciso pensar esses modelos culturais em que eu estou inserida, que aquela família está inserida, que aquela família construiu. Eu preciso ter uma clareza do que para mim, aí está como definição de saúde, o que para mim é certo e errado, o que para mim funciona ou não funciona. Esse casal funciona. As contas estavam pagas, a filha estava saudável, eles estavam felizes, aos finais de semana eles tinham oportunidade de estarem juntos. Por que está errado? Assim como por que está errado um casal onde o marido banca a casa e a esposa cuida da casa? Porque a gente também vem caindo numa ditadura oposta. Agora a mulher não pode não trabalhar. Oi? Tem que ajudar no ela tem que, não é nem ajudar, ela tem que ter um trabalho, mesmo que naquele contexto não seja obrigatório. Qual é a negociação que surgiu entre aquele casal? Qual é o quanto eles acham que eles precisam de que valor eles precisam para bancar o que eles acham importante? Em que bairro eles querem morar? Isso faz diferença para o padrão de vida, a palavra que eu não estava encontrando. Qual o padrão de vida que eles querem ter? Que eles podem ter, que eles combinaram juntos? Quais são as prioridades? E muitos não têm essa oportunidade, não têm essa experiência de dividir, de discutir. A definição do que é problema. Eu preciso pensar que eu tenho que receber o casal e a família e olhar para eles, tentando ficar curiosa, o que é problema para eles? Qual é o problema? Não é o meu problema. Porque às vezes o que eu olho como uma encrenca para eles não é. Então eu preciso olhar o que é a encrenca. A encrenca não é dever X no banco. A encrenca é porque um quer comer no bar da esquina, o outro quer comer no bar do outro lado da rua. Porque senão eu começo a querer definir por eles o que é o problema financeiro. E aí a gente cai muitas vezes numa definição de metas que precisa ser a meta, não a meta do psicólogo, mas a meta para a família. E eu preciso lembrar de não trabalhar com soluções administrativas a priori, senão eu vou ficar treinando os meus clientes a anotar no papel quanto eles gastam, entradas e saídas para chegar a um valor, né? Guardar o cartão de crédito em casa, são medidas administrativas. Eu posso trabalhar com ele sem nenhum problema, perguntar o que ele já fez, checar o que ele procurou, posso até propor que ele veja os melhores momentos para ele sair com o cartão de crédito. A gente pode conversar sobre isso.
Mas eu tenho que lembrar que eu não sou uma professora que dá 10 quando ele deixa o cartão de crédito em casa, que dá 10 quando ele fecha o caixa no azul. Senão eu caio numa outra relação, que é uma relação de ensinar para que o outro aprenda a lição que eu quero que ele aprenda. É diferente de partilhar e olhar como o outro está construindo o seu caminho. Como ele está dando os seus próximos passos. Como ele está se organizando nisso. E é óbvio que tudo isso que eu estou falando tem a ver com uma coerência, com o estilo e a abordagem terapêutica do psicólogo. É óbvio que quando eu falo sobre não definir passos, eu estou falando a partir de um olhar da gestalterapia que não trabalha com a priori definido do certo e errado. Talvez outras abordagens terapêuticas até considerem a possibilidade de estabelecimento de metas ou de julgamentos e encaminhamentos a priori. Dentro da nossa abordagem a gente não vai nessa direção, não aponta nessa direção. Então a gente precisa estar alerta, porque às vezes é tentador. Pensando nas intervenções na hora de estar atendendo essas pessoas e atendendo famílias de uma forma mais ampla, é importante a gente intervir com coragem. Né? Quando eu digo com coragem, é a partir do olhar que eu tenho, fazer uma intervenção que tenha potência. Se eu intervenho meio sem confiar muito, se eu faço uma pergunta sobre... Chegam falando sobre uma crise financeira e eu pergunto, vocês já conversaram sobre isso? Vocês... E o tempo esquenta. E eu fico fugindo do assunto, troco de assunto porque aquele assunto estava muito duro, eu não vou favorecer esse caso. Meu limite. Você corre mesmo, né? Você tem que ter aquele poder do outro te respeitar naquele momento como um profissional ali. E até mais, Márcia, a coragem é óbvio que para fazer isso você construiu um vínculo, você se preparou, mas até mesmo para você permitir e favorecer que um tema que é delicado possa vir à tona, que eu dê continente para que aquele tema possa ser discutido. E dinheiro é um tema que muitas vezes ele é escondido. Se fala, mas não se aprofunda. Né? A gente precisa trabalhar, pensando numa abordagem como a nossa, a partir do que eu chamo de dados fenomenológicos, e aí eu coloquei como ênfase no que se desenrola nas consultas. Como que eles fazem aqui? Por exemplo, se fala do dinheiro e muda o tom de voz, se muda de assunto, se vira de costas, né? Se combina que vai pagar naquele dia, paga 3 semanas depois, ou se combina que vai dividir a consulta e aí só um traz o dinheiro e aí o outro pega, então tudo bem, eu pago também. Né? O quanto a gente olha na sessão como terapeuta, olha e intervém. Intervém com firmeza. Bom, e aí, o que vocês vão fazer? Como é que a gente vai se organizar? Qual o limite que eu vou dar dentro dessa organização? Quando a gente faz o acordo financeiro do processo terapêutico, poder perguntar mesmo, como que vocês vão pagar? Vocês planejaram esse valor? O quanto algumas pessoas, quando ligam para marcar a consulta, perguntam desesperadamente quanto custa a consulta. E outras nem perguntam, não traz, nem tá no cheque. Não quer pagar, não está preocupada, não sabe nada. Né? Vai pro médico e não pergunta. Não pergunta nem para a recepção como é que faz. Né? Mas eu vendia roupa em casa. E acontecia isso, entendeu? Aquela cliente que chegava e queria saber o preço de um por um, eu sabia que ela ia pagar. A outra que não queria saber preço, gostei disso, gostei daquilo. Eu já desconfiava logo, porque se não quer saber o preço, porque também não está interessado em pagar. Eu acho que é bem interessante ficar curioso. Porque pode ser isso, pode ser muitas outras coisas. Eu com pode, né? Mas assim, de alguma maneira, como é que isso se dá? O que isso fala da pessoa? É sempre assim ou foi naquele dia? Se enrolou sempre ou está se enrolando pela primeira vez? O que na minha relação com ele favoreceu para que ele não seja cuidadoso com isso? É muito interessante porque no atendimento médico em geral se paga para recepcionista, não se paga para o profissional. Normalmente no psicólogo o pagamento é feito direto para a gente. Não é só... Eu peço para que seja feito para mim. Não é porque eu não quero incomodar a recepção. É porque tem coisas que são para eu ver na relação mesmo. É para ele falar para mim que está caro ou fazer o cheque de um valor maior e eu ver. Não é para ele fazer isso na recepção.
Não é para ele dizer na recepção que eu falei que era R$20 e era 220, 250. É para mim. Para a gente poder trabalhar, a gente poder anotar. É curioso quanto a maior parte dos psicólogos não tem um controle financeiro, não tem um registro do que ele atende, do que ele tem que pedir para o paciente para ele pagar. Não tem uma lista de final de mês. E é curioso isso, né? Por quê? Como é que é isso? A gente pode, eu falei de ensinando aqui, e acho que eu já falei disso um pouco antes, vão ter coisas que eu posso colocar como possibilidade. Pô, tem uma planilha de Excel que já vem com tudo pronto, né? Tem uns programinhas, eu posso falar disso, não tem problema. Mas eu não tenho que perguntar, você abaixou o aplicativo, você já começou a lançar, já melhorou financeiramente, você não fez? Isso não é meu papel. Meu papel, eu posso até checar o que aconteceu a partir do que a gente conversou, mas não obrigá-lo a atingir aquela meta, né? Muitas vezes eu vou intervir usando experimentos. Dentro da gestalterapia, a gente usa como recurso a oportunidade que a pessoa experimente coisas. Um dos experimentos pensando em dinheiro passa por fazer lá o tal do gráfico, para onde vai cada dinheiro, né? Para pensar como que lida com dinheiro, o que ele faria se ele tivesse X em dinheiro. Eu posso trabalhar com, por exemplo, a própria planilha dos gastos e dos custos, um exercício para que ele faça durante 2 dias e observe o que ele gasta. Eu posso propor isso. Posso propor que ele converse, que dentro de uma sessão de família, eu posso propor que cada um faça uma planilha, que juntos olhem a planilha e vejam se eles concordam ou se eles discordam. Posso propor que eles conversem sobre dinheiro. Posso propor que eles conversem com seus pais sobre como isso aconteceu. Posso propor que as crianças contem para os pais o que elas entendem daqueles acordos. São possibilidades de viver ao vivo e a cores aqueles temas que ali surgem. E muitas vezes as crianças têm muito para contar do que está acontecendo, né? Às vezes com mais maturidade do que a gente imagina. E é lógico, assim, se a gente for pensar, né, numa sessão bem intensa, quando eu trabalho isso tudo, eu também preciso trabalhar de uma maneira que essa família eu chamei de mundo, né, ao mundo comum, né? Porque as sessões de atendimento terapêutico tendem a ser muito intensas. Sessões de terapia de família, mais ainda. Uma coisa é eu falar da minha crise financeira com meu marido sozinha, né? A Márcia compartilhou aqui. Será que seria da mesma forma que Márcia falaria do processo dela com ele sentado aí do lado dela? Será que seria da mesma forma que ela falaria com ele e os filhos? Ele e os irmãos? Na terapia de família é com a galera. Então a gente trata de temas que não são fáceis, que são intensos, todo mundo junto, tendo polêmico, com dor, né? Para os corajosos. E é muito rico. Temos que discutem mesmo sempre. Que discutem mesmo e aproveitam. Tem um processo que é assim, se a gente consegue ter firmeza e coragem para intervir, eles vão aprendendo que pode discutir, que alguém vai cuidar disso, que eles vão discutir, que eles vão divergir, que eles vão perceber aonde eles se enrolam e vão encontrar novos caminhos. E que são caminhos que podem ser muito importantes para a transformação deles. Ainda assim, no auge de uma discussão, assim, no caso a pessoa, o psicólogo, né, observa, né, deixa fluir, né, para até eles terem contato com isso, né, com esse material, e pontua, né, no caso. Muitas vezes pontua. Vocês estão vendo como é que vocês estão agora? Qual é a tensão? Se eu acho muito interessante, na minha experiência clínica, quando o casal para de reclamar pra mim do outro, quando eles começam a bater boca um com o outro, é mais rico do que quando eles estão fazendo queixa para mim. Quando eles deixam de ser crianças fazendo queixa para o papai ou para a mamãe e passam a debater um com o outro, eu posso mostrar para eles o que eles estão fazendo. Eu posso checar se você está vendo com que fisionomia você está falando o que você está falando. Como que está o teu tom de voz. Mas a gente pode dizer, em vez de falar para mim, falar para ele. Muitas vezes, né? É uma intervenção muito comum. Você percebe que você está falando dele para mim e ele está aqui? Vê se você consegue falar para ele.
Aí muitas vezes é assim, porque ele gastou o dinheiro. Você continua falando dele. Fala pra ele te ouvir. E aí muitas vezes eu pergunto, essa forma de falar, você acha que está ajudando ele a te ouvir? Aí eu muitas vezes interrompo. Vai ter que ter, né? Virar, o que você entendeu do que ela falou? E aí muitas vezes não deu nada, porque estava prestando atenção e eu estava preparando a próxima resposta. E aí eu vou pro próximo round. Aí eu viro, não, essa é depois. Eu quero saber a anterior. E aí muitas vezes a gente precisa ter essa clareza de olhar para o que está se desenrolando aqui. E ao final da sessão, cuidar para que eles voltem a um equilíbrio razoável, a uma energia razoável. Não é uma manipulação para ficar tudo bem, não é isso. Mas é um olhar para a atenção, para checar, para ter um espaço. Como é que vocês estão saindo? O que vocês viveram? Uma espécie de uma avaliação do encontro. Porque eles vão voltar por aquela porta e vão entrar na casa deles. Eu não vou estar lá. Porque eu vou catucar coisas. Eles vão voltar para casa. É lógico que eu não estou aqui imaginando que eu consigo pegar o botão e sintonizar perfeitamente. Não tenho esse controle. Mas eu preciso lembrar que eu não vou fazer aos 45 do segundo tempo uma intervenção de força. Eles vão voltar para casa juntos. Se bem que os casais muitas vezes saem da sessão se mordendo e voltam de boa. Mas eu tenho que pensar assim, o que eu quero com essa intervenção? Aonde eu quero chegar? Por onde estou querendo ir? Né? Então, o que eu fui me planejando, eu falei, mas pode ser que tenha faltado alguma coisa. E eu estou bem aberta para perguntas e comentários de vocês, ou dúvidas, ou coisas que vocês queiram que eu fale mais, por onde vocês querem que eu vá. Estou aberta. Estou disponível. Eu estou achando que eu estou precisando agora de uma supervisão, de um atendimento para a família. Você começou a falar, gente, agora uma pessoa única, né, o atendimento individual, onde ela traz, que ela toma conta do dinheiro da família. Uhum. E todo mundo com problema de compulsão, o gasto. E ela está ficando, entendeu? Quer dizer... Como é que fica esse lugar de quem cuida do quê? Né? E aí é muito... Como é que ela pegou este lugar para si? Eu já comecei a olhar, entendeu? E essa dança, que não é nunca uma dança de mão única. Né? O processo é sempre de campo. Não tem o bonzinho e o malzinho, sabe? Não tem o mocinho e o bandido. Cada um faz... Né? Os encaixes se dão de forma a que alguns contextos se apresentem. Mas senão a gente entra num lugar de julgador. O que mais, gente? Tá quietinha aí. Não sei se eu atendi o que você estava pensando. É um tema muito... que vai por muitos caminhos, né? Assim, é impressionante como a gente, apesar que tem várias frases, como você está falando aqui, só dinheiro não traz felicidade, mas ele é fundamental. Ele não dá para fingir que ele não é importante. Né? E como lidar com isso sem julgar, sem jogar a culpa no outro. Sem né? projetar, né? Que é a tendência assim, você gasta demais. Mas aí quando a gente olha assim, mas ele também gasta. Né? Então assim, mulher gasta muito. Né? Já coloca aquele rótulo bem carimbado ali, mulher gasta demais. Mas às vezes ele não compra roupa, não compra sapato, não compra isso, mas vai pro mar e gasta tudo que você comprou, ele gasta 2 horas. E aí é fácil, né? Dependendo da prioridade, né? O futebol antigamente era baratinho, agora é caro, né? O jogo de futebol é um negócio caro, não é mais barato. Né? É isso, assim, né? E aí é muito fácil a gente, quanto psicólogo, ficar na situação de que deles falarem com a gente, estarem ali, mas falando com a gente. Né? Ele faz isso, aquilo. E por mais que a gente comece a fazer as intervenções para que ele fale para o outro, é sempre falando para você. Né? Não, mas é ele. E é um exercício. Né?
acaba não se escutando. E é um exercício, tanto para a gente fazer as intervenções, quanto para eles acostumar com a E aí, nesse sentido, eu penso que a abordagem gestáltica tem um poder muito interessante, porque ela enfatiza a relação. O foco de trabalho é na relação possível, é na troca possível. Eu não estou tão voltada se eles vão se acertar totalmente financeiramente, mas se eles pelo menos vão se ouvir. Nem que seja para identificar, vamos falir. Mas é isso. Vamos falir com dignidade. Com dignidade. Vamos errar com dignidade, vamos falir com dignidade. Porque assim, se gasta tanta energia andando em círculos na acusação que muitas vezes se perde partes muito importantes. Né? Eu pensando nessa coisa do lugar de homem e de mulher que você trouxe, também da palestra da professora de matemática, fresquinha de ontem, né? Ela falou uma coisa assim, que eu fiquei olhando e falei, caramba, mas ela falou e eu parei de pensar. Pelo amor de Deus, mães, não falem aquela frase. Dever de matemática é com seu pai, porque eu não entendo nada de matemática. E aí quando ela falou assim, a galera foi abaixo, né, Dinha? Porque parece que então é um negócio tão difícil que só ele, que é o cara, ninguém mais pode. Vai lá, aprende junto, vai lá, estuda os livros. Assim, os livros são claros, é só ler que está explicado. Quase que ela falou, se você souber português, você vai fazer um negócio. E quantas vezes fica nesse lugar? Quem gerencia o dinheiro? Fulano. Não estou nem curiosa para saber disso. Ou fulana. Né? Assim, Beltrano. Não, a criança não tem que saber disso. Ela pode saber. Dentro de cada cultura, dentro do que lhe cabe. Dentro do que ela pode participar. Dela ter algumas noções. E a parceria da mesma forma. Assim, acho que você falou de algumas coisas que quais são os critérios, né? Como é que aparece o bolo de dinheiro, né? Aonde que sai? Eu fico pensando, eu estava aqui pensando assim, em pequenas coisas que a gente pode passar para as crianças, né? É a luz acesa, o ventilador ligado e sai, deixa ele ligado horas e horas sem ninguém tá em casa, o ar-condicionado está lá no outro cômodo, mas o ar que está ligado. Mas você quer ver uma dimensão? E eu estou falando disso pensando na realidade. Assim, gasta muito, mas alguém já mostrou a conta de luz, várias contas de luz para o próprio filho? Assim, para mostrar o valor que paga, ou já paga, porque dependendo da idade tem alguma coisa do concreto mesmo. Quantas notas são? Né? O que aquilo representa? Porque ele ouve, vai gastar muita luz. Ué, mas naquele dia, mãe, você deixou todas as luzes acesas. Por que agora? Né? Ou, o que é isso? O que significa uma conta alta de luz? Qual é o valor de uma conta alta? O que é isso? Para quem é isso? Alto? Exato. E o que é? Porque aonde que isso vem? A gente fala de algumas coisas que a gente repete, mas nem sempre são anotadas. E não é porque criança ou adolescente, aí você fica, o adolescente é um perdulário, mas ele não tem noção, ele não é treinado para isso. Os cartões de crédito, eles são ótimos para um monte de coisa, principalmente para a gente não ser assaltado. Porém, para a administração financeira, eles são um horror. Como não existisse aquilo, você não gastou, né? Aquilo não está ali. Ó. E mais do que isso, os cartões até um tempo atrás, eles tinham um mecanismo muito mais firme de limite. Não passava. Eles agora, alguns cartões, eles te deixam passar e te cobram uma taxa depois. Mas te deixa passar o cartão. Te deixa passar o cartão. Te deixa passar o cartão. Mas o que hoje... E aí o jovem esbarra com o quê? Qual é o limite dele? A fatura é cada vez mais alta. É um desespero. E o que eu estou querendo trazer assim, como que organiza isso? Assim, essa coisa é chato pra cacete. Escrever, anotar, é chato. Mas muitas vezes a gente precisa desenvolver isso para tentar um caminho diferente. Para buscar um caminho diferente. Os nossos pais tentaram nos poupar muitas vezes de uma série de mal-estares que eles viveram ou que eles não querem que a gente viva, porque eles imaginam, e muitas vezes faz falta para a gente poder
experimentar algumas coisas. Ou o contrário, é um terror. Eu me lembro de uma cliente que ela falava isso, assim. É tanto medo de ficar sem dinheiro que faz umas economias sem nenhuma qualidade de vida. As pessoas guardam tanto dinheiro, fica uma desgraceira para não gastar dinheiro naquela janela, fica horas para consertar aquilo, se esculhamba todo para economizar R$50, quando já não precisa mais economizar R$50, que já tem um dinheiro possível para que você possa, um exemplo melhor, arrumação da casa, né? Quando você tem condições físicas para cuidar da casa, tranquilo, fazer uma faxina, limpar, beleza. Mas quando você tem 70, 80 anos, dentro de uma condição física que algumas pessoas têm de problemas decorrentes de suas histórias de vida, não dá para limpar mais. Eu posso contratar uma faxineira que possa vir uma vez por semana para subir na janela e limpar a janela, que ela pode pagar. E ela diz assim, já falei para ele, vai sair muito mais caro se minha mãe cair da cadeira. O que eu vou gastar de remédio, o que eu vou gastar de... E ele não alcança isso. E eles não conseguem encontrar um equilíbrio, eles não têm nenhuma dívida. Mas tudo envolvendo dinheiro vira uma grande confusão. A gente de novo esbarra com uma dificuldade do diálogo mesmo, né? Desse aprender a atualizar a realidade, a encontrar o melhor caminho. É evidente que a gente está num momento atual muito delicado, foi o que a gente começou falando, aonde muitos planejamentos bem feitos foram desestruturados. E a gente vai ver cada vez mais o pessoal precisando negociar, pechinchar, né? Encontrar uma nova maneira. E algumas famílias que se constituíram ao longo desses últimos anos não sabem fazer isso. Não sabem cair de padrão. Não sabem negociar. E aí vão se encrencando cada vez mais. Eu diria que os governos, de um tempo para cá, com essa liberação de créditos que eles fizeram para os empréstimos, em especial para os aposentados, né, créditos a juros baratíssimos, ilimitados, geraram um monte de endividados, de falidos, que não foram se dando conta, que trabalharam com alguma coisa que viria, que não foi possível de vir. E eu não estou falando de uma realidade do cara do outro lado da rua, não. Estou falando... É muita gente. Não são esses empréstimos consignados. São uma loucura. O seguinte para pagar o próximo, entendeu? Próximo. E, Márcia, isso é muito forte e importante. Porque não é só a questão do dinheiro para isso. Você tá o que eu estou querendo trazer é que o dinheiro aparece grande porque é uma marca. Mas isso fala de outros aspectos ligados à negociação, ligado ao diálogo, que não está possível. Ligado à educação. A responsabilidade de cada um. Nossa, perfeito, Cris. Assim, eu fico pensando, as minhas filhas estudam num colégio particular. E em alguns momentos eu me vejo falando, você sabe quanto custa a mensalidade? Aí eu falo o valor. E aí eu sinto que elas não alcançam. E aí eu começo a dizer, olha, a fulana trabalha aqui em casa não sei quantos meses para pagar uma mensalidade sua da escola, porque aí é uma unidade de valor mais próximo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, isso aí custa o trabalho da fulana tantas vezes. Mas eu sinto falta de fazer mais isso. E eu particularmente sinto falta da escola trazer mais situações disso. Não só os problemas matemáticos, mas as discussões mais ampliadas. E de nos chamarem para discutir isso. É como se fosse um tema super tabu. E eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Precisa olhar. E a gente, psicólogo também, do quanto a gente permite que esse tema venha e que a gente possa explorar. O cliente não pagou, o que a gente faz? Né? Assim, consigo pedir, lembrar dele depositar, dar o número da conta? Eu fico com vergonha? Fico sem graça? Enfim, aí a gente abre outra palestra.
né? Vou ficar por aqui. Assim, eu acho que é uma coisa que eu queria mesmo lançar uma ideia para esse olhar, para a gente pensar, para a gente refletir sobre esses caminhos dos outros que nos procuram, mas também a partir dos nossos caminhos. Tá bom? O que mais? Fechamos, gente? Boa noite. Muito obrigada.